Bom, novamente, então, meu nome é Michele, eu sou pedagoga na praça e trabalho com apoio pedagógico para os estudantes de graduação e pós-graduação. Essa é mais uma atividade da nossa agenda de atividades de apoio pedagógico, que tem acontecido todas as terças, às 14 horas. Semana passada, a gente teve uma fala do professor Márcio, que vai estar com a gente hoje de novo. Ele falou sobre a avaliação. Hoje, a atividade com o professor Márcio tem como título. Só um pouquinho. Minha internet está. Só um pouquinho, pessoal, deu problema aqui. Desculpa, pessoal, a internet que eu estava muito fraca aqui. Então, como eu tinha falado, hoje a gente vai ter a participação do professor Márcio Vitiello, que é professor do curso de Geografia aqui na Unifal. O professor Márcio é formado em Geografia, com doutorado em Educação, trabalha também com produção de livros didáticos, e hoje ele vai fazer uma atividade com o tema Curadoria Educacional, como selecionar os conhecimentos para um bom desempenho acadêmico. Eu acho um tema bastante relevante, um tema novo, para aqueles que receberam a divulgação, vocês viram o objetivo da atividade, né? Tem alguém querendo entrar? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade da gente conversar com o professor Márcio sobre a importância de saber selecionar aqueles conhecimentos que são relevantes para a nossa formação, também ter a capacidade de estabelecer metas e fazer escolhas em relação ao nosso processo de aprendizado. Professor Márcio, fica à vontade, a fala é sua. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Michele. Mais uma vez gostaria de agradecer essa excelente oportunidade de conversar com os nossos discentes, né, com a comunidade da Unifal, e dar esse apoio que vocês estão realizando todas as terças-feiras, esse apoio pedagógico, que é muito importante, né? A gente, às vezes, tem tantos desafios no nosso dia a dia, mas a gente parar uma horinha para pensar um pouco algumas questões relacionadas ao nosso processo de aprendizagem é muito importante, é bastante relevante. Então, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade muito bacana de trazer esse tema, né? Que é um tema, como você mesmo colocou, ainda novo, pouco conhecido, mas que todos nós, de alguma maneira, lidamos com ele. É um tema que está presente nas nossas vidas, independente até do momento atual, é que hoje, mais do que nunca, ele se tornou um tema central. Então, a minha ideia aqui é trazer algumas contribuições para que todos vocês possam aí otimizar, vamos dizer assim, o trabalho que vocês já realizam. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Eu vou estar vendo a apresentação, então talvez eu não veja vocês. Qualquer coisa, vocês podem me interromper pelo áudio.
Estão vendo aí a tela? Sim. Ótimo. Bom, como a Michelle colocou, né, o tema que eu trago aqui hoje é o da curadoria educacional. Tem como subtítulo Como selecionar os conhecimentos para um bom desempenho acadêmico. Quer dizer, conforme eu vou colocar aqui mais para frente, a ideia de se fazer uma curadoria é essa ideia de seleção, né? Seleção, e no caso do trabalho educacional, é pensar nessa seleção do próprio conhecimento, da informação, né? Mas antes de começar a falar da curadoria em si, a gente tem que lidar aqui com um conceito também que vem se ampliando cada vez mais, né? Que é o da infoxicação, ou em inglês, infoxication. Hoje, mais do que nunca, né, eu coloquei aqui na tela a quantidade de aplicativos, de sites, enfim, que existem na internet, né, ou nas nossas mãos, na tela dos aparelhos celulares, e que invadem a nossa vida cotidiana. Então, administrar essa quantidade enorme de informação acaba gerando um estresse, né? O acúmulo excessivo de informação e como a gente lidar com ele dispara essa situação, muitas vezes, da gente ter a sensação, por exemplo, em que já não viveu isso, de não estar conseguindo dar conta do que acontece no mundo, do que acontece com as pessoas, do que realmente nos importa, do que é importante, o que não é importante, de decidir as nossas escolhas, né? E até mesmo afetando as nossas relações interpessoais. Muitos dessas redes sociais, por exemplo, né, nos impõem informações e posicionamentos que levam a situações extremas, né, inclusive de não conseguir lidar com tanta informação. Então, a ideia aqui é a gente começar já desde o início, né, a pensar em como lidar com isso. Essa imagem ela tem uns círculos concêntricos, né? No centro teriam os principais meios de acesso, grande parte de nós utiliza, né? Depois a gente tem num segundo círculo alguns intermediários, se bem que hoje eu mudaria isso, né? O WhatsApp hoje já estaria na parte central. E, por fim, o que eles consideram aqui dos aplicativos periféricos. Agora, veja a situação que a gente vive no momento histórico atual, né? Eu tirei aqui de uma reportagem do Globo uma passagem que diz o seguinte: uma edição de domingo, né, de um grande jornal de circulação, no caso aqui ele referenciou o jornal New York Times, mas a gente poderia pegar qualquer outro periódico brasileiro, como a Folha, ou o Globo, contém mais informação do que um cidadão do século XVII recebia ao longo de toda a sua vida. Parece exagero, mas estão em circulação no planeta mais de 100 mil revistas científicas. Então, esse é um primeiro dado surpreendente, né? Um pouco mais de 2 séculos, né? A gente tem hoje um acúmulo de conhecimento absurdo. Agora, o nosso cérebro não é capaz, né, de assimilar e de armazenar toda essa quantidade de informação. E ela chega cada vez mais rápida, né? Eu lembro, por exemplo, é bem curioso, na minha adolescência, quando surgiram, por exemplo, algumas inovações tecnológicas que foram revolucionárias, como o VHS, que eram os aparelhos que a gente poderia reproduzir as fitas, né, de vídeo, a gente começou a ter acesso, por exemplo, a filmes, né, ou poder gravar programas de televisão, o que antes era impossível, né? Você tinha que fazer tudo no seu momento síncrono, né? Então surgiu aí uma possibilidade de arquivamento e de compartilhamento, né, de dados e informações através da fita de VHS, né?
O que a gente acompanhou ao longo dessas últimas décadas foi um rápido e revolucionário processo de compartilhamento de dados através da internet. Tanto é que essas mídias, que nem são tão antigas assim, perderam o seu espaço, né? O próprio CD, a fita de VHS primeiro, né? As fitas de vídeo, e mais recentemente o próprio CD. E passo a passo, toda essa informação passa a estar muito próxima de nós. Hoje a gente consegue ter acesso a diversos recursos midiáticos de forma muito instantânea, né, com um clique do mouse. Se por um lado isso pode ser uma vantagem, porque a gente teria, em tese, uma facilidade maior para desenvolver as nossas pesquisas, por outro, o excesso de informação acaba prejudicando o desenvolvimento das nossas atividades. Um bom exemplo pode ser, por exemplo, ou pode ser, né, o uso que a gente faz, talvez hoje, a rede social de maior interação, que é o WhatsApp, né, que surge aí como uma forma de comunicação. Inclusive é interessante como o WhatsApp revoluciona essa questão, né? Antigamente a gente utilizava as linhas telefônicas, né? E hoje a gente utiliza o WhatsApp. É muito mais barato, você consegue fazer uma ligação de vídeo com países do exterior, né, utilizando apenas o seu sinal de Wi-Fi. Antigamente, para você contatar uma pessoa no exterior e fazer uma ligação, era um custo absurdo, né? Então, isso não só facilitou o acesso, como também barateou. Por outro lado, esse aparato tecnológico, né, que supostamente deveria facilitar as relações, hoje, né, e eu posso dizer até pelo meu exemplo, e depois vocês podem compartilhar a experiência de vocês, na realidade, ele acaba gerando uma fadiga de estímulos. Eu coloquei como exemplo, né, em um dia comum, eu recebi 80 contatos nesse único aplicativo. E foram enviadas, em média, 2.500 mensagens de textos, áudios, imagens e vídeos. Então, olha a quantidade de informação que eu tenho só no WhatsApp. Ao longo dos últimos anos, né, a gente vai acumulando o quê? Diversos grupos, pessoas que você acaba tendo um contato e outro ali, né? E, com isso, a quantidade de informação que passa pelo WhatsApp é absurda. Né? Aqueles grupos de família, às vezes no começo surge com a intenção de facilitar a comunicação entre os membros, mas depois começam a ser colocados questões de discussão político-partidária, de time de futebol, questões polêmicas. Às vezes a gente se vê lá o dia inteiro debatendo com pessoas que muitas vezes nem estão interessadas em mudar o seu ponto de vista, né? Acabam reforçando essa polarização que a gente tem na sociedade hoje, criam inimizades, enfim. Virou, né, o WhatsApp, né, estou utilizando como exemplo, mas não só o WhatsApp, outras redes sociais, se tornaram um foco de conflito e de estresse entre as pessoas. A gente pode denominar esse estresse de estresse informacional. A palavra informacional ligada à informação, tá? Não é a informática, é o excesso de informação. Por que o excesso de informação gera uma alta carga de ansiedade? Porque a gente não consegue lidar, né? Vou dar um exemplo. Vocês estão aqui agora fazendo o curso comigo, né, esse bate-papo, com essa atividade. Ah, mas eu tenho que entregar um trabalho amanhã da faculdade, eu preciso acessar um grupo de trabalho que eu tenho que desenvolver um determinado trabalho, e depois começam a surgir perguntas, né, dentro dessas redes sociais e informações, e aquilo tudo você não vai dando conta. E o primeiro sintoma, né, que a gente tem é o da ansiedade. E a ansiedade é prima da depressão, né? Quando a gente não consegue... Ansiedade, a gente diz que, figuradamente, que é o excesso de futuro, né? Quando a gente quer antecipar as coisas que precisam ser feitas, ela é prima da depressão, por quê? Porque quando a gente não consegue mais dar conta de tudo isso, né,
a gente tem o início de um quadro depressivo. Dos reflexos disso é a diminuição da concentração e da memória. Se eu tenho que lidar com mais informação, eu tenho menos espaço para me concentrar, para me focar, né? E isso gera uma fadiga física e mental. Então, de cara, assim, para a gente começar esse trabalho de curadoria, a gente tem que primeiro refletir sobre tudo isso, né? Olhar para as nossas vidas e perceber se de fato a gente se sente muito pressionado pela quantidade enorme de informações que a gente recebe no nosso dia a dia, com o que a gente tem que lidar, né? Então aqui eu coloquei essas figurinhas para a gente pensar, né? O que fazer diante desse quadro que se coloca ainda mais evidente na pandemia, porque a partir do momento que os estudos passaram a ser online, né, e remotos, o nosso contato com a tela e com as distrações que a tela, né, pode nos trazer é muito maior. Então, o primeiro passo que eu acredito, né, que a gente deva dar é de ações desintoxicantes. O primeiro é a comunicação consciente. A gente tem que tomar consciência daquilo, né, que a gente comunica. Então, quando a gente estabelece diálogos, usando as redes sociais, por exemplo, o meu pai dizia, ele tinha uma figura metafórica que eu acho bem interessante. Ele falava que o bom enxadrezista, né, para quem joga xadrez, é aquele que consegue prever o maior número de jogadas. Então, você prevê as ações futuras, né? Uma comunicação consciente requer esse tipo de olhar. Se eu responder de tal forma, como que aquela pessoa vai me responder? Será que isso não vai causar mais desgaste? Será que eu tenho condições, de fato, de levar esse diálogo para frente? Quanto tempo eu vou perder aqui? Então, estabelecer essa comunicação consciente, saber com quem você está conversando e até que ponto, até que momento é importante continuar aquele diálogo. Essa é uma medida desintoxicante, né? Porque quando você identifica o sujeito que dialoga com você, você estabelece uma comunicação consciente. Normalmente, essa comunicação tem objetivo e propósito. Então, às vezes, você está conversando com um membro da família, ela tem um objetivo e um propósito, né? Quando você se dispõe a conversar com pessoas um pouco mais distantes, né, pode ter um outro objetivo e propósito. Então, ter consciência desses objetivos e propósitos facilitam para você determinar o tempo que você e a energia que você vai gastar com aquilo. Esse terceiro item, filtrar informações relevantes. O que é de fato relevante na nossa vida, né? Então, às vezes a gente entra num grupo, lá o grupo do bairro, ou o grupo do condomínio, o grupo do prédio, né? Surgem ali diferentes temas. A gente pode estar participando do debate, é importante esse debate. Isso é um debate político verdadeiro, né? Mas quais de fato são relevantes? Será que determinada discussão, se você levar ela à frente, a sua contribuição ela vai ser de fato entendida e compreendida naquele momento, né? Será que algumas discussões não seriam melhor resolvidas marcando uma reunião? Então, esse filtro, ele é muito importante para que a gente não se perca nesse universo enorme que nos ronda. Desligar notificações desnecessárias. Eu, por exemplo, no meu WhatsApp, eu só deixo a minha mãe, né, com um sinal, porque é a pessoa com quem eu teria uma urgência, né? O WhatsApp ele não é um veículo oficial de trabalho, tanto é que agora na Unifal a gente usa como plataforma de aprendizagem o Moodle ou o Google Classroom, né? Que deveria ser a plataforma oficial. Porque eu, por exemplo, recebo notificações de alunos durante a madrugada. Se eu não desligar, por exemplo, as notificações e o celular, né, eu fico 24 horas de plantão em função desses aplicativos, dessas redes de mensagens. Blindar tentações, né? Então, você pode estar aqui me ouvindo agora,
no computador, aí faz um plim, algum amigo teu te mandando alguma informação, uma amiga, né? Isso já vai fazer você perder a concentração. Você já não vai estar mais prestando atenção no que eu estou falando, mesmo que seja por um átimo de segundo. Então é muito importante, quando a gente estiver numa situação, por exemplo, que nem agora, que a gente está numa situação de aprendizagem, né? Quando vocês estiverem numa aula síncrona remota, blindar as tentações, blindar aquilo que distrai, né? Porque nesse meio é muito mais fácil. Então, desligar o celular, como a gente fazia nas aulas, né? Nas aulas presenciais, manter um ambiente de uma forma que sofra o mínimo de interferência externa é muito importante. Selecionar os grupos, né, que você participa nas redes sociais. Já comentei isso aqui anteriormente, né? O fato de você bloquear uma pessoa ou um grupo, depende da maneira com que você encaminha esse bloqueio, ele não é ofensivo, né? Eu, outro dia, teve um grupo da família que uma prima falou, olha, vocês me desculpem, eu tenho muitos grupos, né? Vocês têm aí o meu contato, quando vocês precisarem falar, mas eu estou reduzindo o número de grupos. Eu acho que você não precisa necessariamente ser ofensivo quando você faz essa seleção. Então, como eu falei anteriormente, a palavra seleção, ela está ligada diretamente à ideia de curadoria. Historicamente, a gente pensa em curadoria quando a gente pensa numa exposição de obra de arte, né? A palavra curador está muito associada àquela pessoa que faz a montagem e a supervisão de uma exposição. Mas por que ele recebe esse nome de curador? Porque, na verdade, ele faz uma seleção. Quando você vai ver uma exposição, por exemplo, de fotos, eu montei um ano retrasado, antes da pandemia, eu montei uma exposição lá na Unifal, no campus aqui de Alfenas, da África. Eu tinha lá, no meu acervo de imagens da viagem que eu fiz, mais de 5.000 fotos. Eu não vou colocar na exposição 5.000 fotos. Eu vou fazer uma curadoria, que é uma seleção das imagens que eu acho que são mais icônicas, são mais representativas, né? Então, a palavra curadoria, muitos de nós associam a isso. Mas ela pode significar, o significado dela é muito mais amplo, né? Curadoria vem do ato de curar, de dedicar cuidado a algo, né? Então, quando a gente pensa em curadoria para aprendizagem, é o cuidado que a gente tem com o nosso processo de aprendizagem, que é buscar, selecionar e filtrar os conteúdos que são relevantes para nós. Então, hoje, mais do que nunca, fazer valer a curadoria para a aprendizagem é imprescindível, né? Nós estamos... a gente percebe nos jovens hoje, né, esse método de comunicação com muita imagem, frases curtas, né, uma dificuldade muito grande em leitura. Por quê? Porque leitura exige concentração. Então a gente precisa reaprender esses processos que são essenciais. Não só na vida acadêmica, na vida de maneira geral. Como é que as redes sociais hoje apresentam as informações, né? Eu peguei um exemplo aqui, vocês já devem ter recebido centenas ou milhares de postagens parecidas com essa, né? Uma imagem impactante e um texto curto. Eu nem tenho aqui, acho que é do Twitter, né? Essa postagem do Cristiano Ronaldo. Qual era o objetivo dele aqui? Né? Então vamos pensar que eu estou lá na minha rede social e eu recebo essa mensagem. Qual era o objetivo dele aqui? Denunciar as queimadas na Amazônia. Né? Poxa, legal. Eu compartilho dessa preocupação. Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem 100% de razão. Eu pego essa imagem, esse texto e compartilho na minha rede. Normalmente pessoas que nem o Cristiano Ronaldo não aparecem aqui, mas acho que ele tinha mais de... eram milhões de seguidores, né?
o impacto da formação de uma opinião pública a partir disso é enorme. Então, todos nós nos sentimos responsáveis por essas informações que nos chegam e que a gente considera, nesse, entre aspas, filtro prévio que a gente faz, importante. Importante não só para mim, mas importante para o outro. Afinal, a conservação da Amazônia está diretamente ligada às questões climáticas, e eu vejo, por exemplo, como a seca tem afetado a minha vida. A falta de chuvas aqui no sul de Minas, o lago de Furnas em nível crítico, a conta de luz cara, o impacto até na produção de alimentos. Poxa, então esse é um assunto relevante, eu vou compartilhar essa mensagem. Se eu tenho simpatia pelo Cristiano Ronaldo, vai ser mais um atributo para eu compartilhar. Agora, se eu vejo antipatia, não, nossa, o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus, né? A gente já faz sempre um pré-julgamento. Mas essa notícia, ela impacta diretamente o atual governo federal, porque ele está sendo irresponsável, né? Ele cortou as verbas do ICMBio, do IBAMA, então a Amazônia está em perigo. Eu preciso compartilhar isso. Ou o contrário, né? Eu sou admirador do atual governo federal e não gostaria de ver a imagem dele manchada com essa notícia. Então eu também me omito e falo, não, isso aqui eu não vou falar, inclusive eu vou rebater a pessoa que me mandou essa mensagem. Então veja, a partir de uma, vamos dizer assim, tuitada, quantas coisas, quantas sensações, quantas possibilidades ela dispara na gente. E muitas vezes, envolvidos, né, que nós somos envolvidos pela carga afetiva com essa mensagem, a gente esquece de avaliar que informação de fato é essa. Então, olhando para além da intenção do Cristiano Ronaldo, eu vou me deparar com duas questões aqui. Primeiro, um texto. O texto diz que a floresta amazônica produz mais do que 20% do oxigênio do mundo. Está em inglês aqui, ele publicou em inglês. E que ela tem sido queimada nas últimas 3 semanas. É nossa responsabilidade salvar o planeta. Oremos pela Amazônia. E ele colocou uma foto aqui. Uma foto de um incêndio. Eu devo compartilhar aquilo a partir da informação que eu recebi? Né? Então, veja, todas essas funções que a gente faz no processo de curadoria de uma informação, elas devem ser pensadas, claro, né? Mas a gente deve ter uma agilidade para fazer esse processo, uma vez que a quantidade de informação que a gente recebe é grande. Será que eu vou ter tempo? Eu tenho que olhar primeiramente a fonte. Qual é a fonte que o Cristiano Ronaldo teve para publicar esse tweet? Né? Então você vai precisar investigar em outro site. Você não vai encontrar isso ali naquela imagem. Isso vai exigir de mim uma leitura mais aprofundada. Outra coisa, né? Veio do Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol. Certamente, para mim, ele não é a referência mais importante para falar desse assunto, né? Mas mesmo que esse assunto fosse emitido por um especialista, né? Será que foi ele mesmo que disse isso? Então a gente tem que procurar o quê? Fontes de apoio, né? Verificar se aquela pessoa emitiu aquela opinião, aquela informação. E nesse sentido também, a data é muito importante. Porque o contexto histórico nos revela diferentes posicionamentos, né? Então, às vezes, notícias antigas são requentadas, né, dentro de um outro contexto, dizendo, lá, fulano disse isso um dia, né? Agora ele está se contradizendo. Porque, claro, as informações têm contexto, né? Outra questão comum são imagens que têm a conotação de serem
uma ironia, um sarcasmo. Às vezes a pessoa compartilha aquilo e você não percebe essa intenção. Outra questão é a presença do preconceito, né? Os estereótipos. Muito comum, mesmo para falar sobre questões ambientais, a existência dos estereótipos, né? E também existe a possibilidade da gente consultar fontes mais seguras, né? Como, por exemplo, dentro da própria universidade, com pessoas que a gente tem contato. Eu coloquei aqui alguns exemplos, depois eu vou passar para vocês também, assim, a grande mídia, a mídia hegemônica, ela tem se preocupado com parte da manipulação dessas informações, por isso eles criaram sites especializados nesse tipo de identificação, né? Então nós temos a Folha, criou a Lupa, né? O Globo criou o Fato ou Fake, e o UOL, que também é do grupo Folha, o Confere, né? O UOL Confere. E eu coloquei mais um aqui, que são Aos Fatos. Mas será que essas fontes, né, elas conseguem nos blindar desse ataque, né, cibernético que a gente vive cotidianamente? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é lidar hoje com essa pesquisa pela internet. Talvez um dos mecanismos mais importantes nesse processo de curadoria é pensar o uso que a gente faz desse recurso. Então é muito importante que a gente pense na qualificação dessa fonte. Outra coisa, qual é o viés predominante, né? É um viés jornalístico? É um viés científico produzido nas universidades, né, por pesquisadores, na academia? Tem um viés educativo, no sentido de transformar a informação num conhecimento útil, né, na vida das pessoas? É um site de origem comercial ou institucional? Isso é muito importante, né? Muitas vezes você está atrás de uma informação, você entra num site de uma empresa ou de uma instituição, é claro que ela vai defender o ponto de vista dela. Mas aquele não é o único ponto de vista. O mesmo vale para um jornal. O jornal, ele filtra de acordo com as suas concepções político-ideológicas, né? Não vamos ser ingênuos e achar que o fato de um determinado jornalista, de um determinado jornal, criticar o atual governo federal, que ele necessariamente, em todos os posicionamentos dele, ele vai estar alinhado com aquilo que pensa, né? Então seria essa fonte confiável. Eu acredito que a maioria de vocês, como eu, né, quando a gente tem diante de nós uma dúvida, a gente consulta um site de busca, a maioria, o Google. O Google, que também é uma agência de publicidade, né? Vocês devem saber que existe lá, existe o histórico de busca de tudo que você procura. Então lá eles identificam o seu perfil. Com esse perfil, vocês podem perceber que depois vão aparecer anúncios, né, vendas de produtos, porque eles perceberam que em algum momento você tinha um interesse naquele tema, né? Então, o Google não é um instrumento isento, né, do uso da informação que eles fazem, que você concebe a eles. Mas, de qualquer maneira, o Google é hoje o site de busca mais acessado e ele é uma porta de entrada para essa informação, né? Então, eu coloquei lá como exemplo o que eu estou investigando, né, a frase do Cristiano Ronaldo, da Amazônia ser o pulmão do mundo. A primeira coisa que aparece ali é um artigo lá de 2019. Então, é um artigo de um site chamado conexãoplaneta.com.br. Eu não conheço essa referência, né? E é um site de 2019, ou seja, da mesma época em que o Cristiano Ronaldo postou aquele tweet. E ele está questionando, será que a Amazônia é o pulmão do mundo?
Depois vem outros sites, né? Minas Bio Consultoria, provavelmente por eu estar em Minas Gerais, ele busca um site da região, também recente, 2020. A Amazônia é mesmo o pulmão do mundo? Mito ou verdade? Ele está colocando a dúvida. Já o Globo coloca: floresta amazônica é rica em biodiversidade, e aí ele complementa, mas não é o pulmão do mundo. Também, de agosto de 2019, na data que o Cristiano Ronaldo produziu aquele tweet. Bom, veja como você pode ter uma situação reversa. A intenção do Cristiano Ronaldo foi boa, só que ele produziu uma fake news, né? Ele fala que a Amazônia é o pulmão do mundo e ela não é. Para piorar, ele usou a imagem de uma reserva biológica no Rio Grande do Sul. Então, quando eu descaracterizo totalmente aquele tweet, eu posso também, junto, estar descaracterizando a bandeira que ele levantou. Então, veja, surge aí um grande paradoxo. Por isso que é importante, né, antes da gente apaixonadamente, poxa, eu teria, né, facilmente compartilhado aquela mensagem do Cristiano Ronaldo. Mas depois, eu poderia ser questionado, e inclusive ter o meu ponto de vista desprestigiado. Daí a importância da curadoria, da informação. Outro cuidado que a gente tem que tomar é que grande parte, né, quando a gente acessa, vou voltar aqui, quando a gente acessa aqui o Google, né, vão aparecer principalmente notícias da grande mídia. Normalmente, existe um meio de comunicação que a gente chama de veículo principal, que é o irruptor dessa notícia. No Brasil é muito comum, né, essas irrupções saírem, por exemplo, de telejornais da Globo, de jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, Globo, Estadão, né, jornais de abrangência nacional. Enfim. E eles vão se disseminando. Se você prestar atenção, às vezes o mesmo tema, você vai ler a mesma reportagem em vários jornais. Muda uma vírgula, uma palavra, né? Essa informação, e sem querer fazer aqui a referência, mas já fazendo, ao Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, do Hitler, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, isso acaba acontecendo muitas vezes por meio dessa difusão e desse esquema de articulação midiática, né? Então, um grande jornal, um grande veículo de comunicação lança uma notícia, ela é rapidamente reproduzida, ele vai atingir portais de internet, revistas, emissoras de rádio, mas também as redes sociais, os blogs, as TVs regionais, os jornais regionais, a conversa na esquina, né? E isso também alimenta. Às vezes, um fato que aconteceu numa determinada cidadezinha pode tomar uma repercussão nacional, né, quando ele chega ao grande veículo principal. Eu poderia daqui dar muitos exemplos, né? Eu poderia dar um exemplo da Amazônia, né? Já que a gente está falando aqui dessa situação. A própria discussão hoje que se vê presente na mídia sobre o aquecimento global antropogênico, é quase que um mantra, né? Hoje, qualquer catástrofe climática é culpa do aquecimento global antropogênico. O problema é a forma com que a mídia trata essa questão. Por quê? Porque nós temos outros fatores que têm um peso maior até e que são negligenciados. E eu vou ser bem atual. No início desse inverno, né, o Jornal Nacional ele divulgou uma notícia de que nós teríamos o inverno mais quente dos últimos anos, com apenas uma onda de frio chegando em agosto. É
um discurso para fortalecer a ideia de que o aquecimento global antropogênico deve ser minimizado por meio das ações do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é tirar o carbono da atmosfera. Essa é uma ação necessária, mas o lobby em cima dela é muito preocupante. Porque o que aconteceu uma semana depois dessa notícia, que se tornou uma notícia falsa? Nós tivemos a entrada de uma rigorosa massa de ar polar, seguida de mais duas, que causou uma geada impactando, né, uma geada muito forte no sul de Minas, impactando as plantações de café. Eu ando por aqui, indo para cidades aqui do sul de Minas, quanta a produção de café e de outras, né, de outras plantas foram perdidas. Então, nem sempre aquilo que parece é. Veja os primeiros. Eu fiz uma seleção aqui, os primeiros as notícias que o Google vai me fornecer são dos grandes veículos de comunicação que, como eu disse, praticamente repetem a mesma questão. Né? Então, veja, o Deutsche Welle, que é um jornal alemão, aqui está com tradução em português, o site Terra, que acho que é ligado ao grupo do Estadão, né? O Diário Grande ABC, que é um jornal regional da região metropolitana de São Paulo, o Zero Hora de Porto Alegre, o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, a Editora Abril, Forbes, que seria um canal de comunicação econômico. São esses os primeiros. Para você aprofundar esse conhecimento pelo Google, ele vai te dar essa. Você acha que tem você está consumindo uma diversidade de informação, mas na verdade é praticamente a mesma. Eles vão repetir a mesma coisa. Aí você vai ler 2 ou 3 e fala assim, não é isso mesmo. Né? Tem até uma chargezinha do Calvin, que eu acho bem interessante. Né? Eu, como autor de livro didático, me preocupo, né, com a produção desse material, porque é uma outra linguagem que chega à escola. E o Calvin levanta a mão e fala com a professora, né? Dona Ermengarda, assim, Calvin, não é assim que a minha geração assimila informação. Será que você não poderia resumir tudo em factoides? Quando ela pede para abrir o livro na página tal. E ele diz que pelo menos as nossas televisões nos entendem. Né? Então aqui existe uma crítica, uma ironia. A qualidade de informação que nos chega pela televisão, que nos chega por grandes sites, né, desses meios de comunicações hegemônicos. Às vezes, eles utilizam o termo liberdade de informação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas eles mesmos promovem o filtro de determinadas informações. Né? Eu não vejo, por exemplo, nessa questão das mudanças climáticas, uma discussão séria sobre, por exemplo, o uso a apropriação dos recursos naturais do modelo de desenvolvimento econômico hegemônico, que é o capitalismo, ou as ações atuais do avanço neoliberal. São palavras proibidas, né, nessa discussão pela mídia hegemônica. Por quê? Então a gente tem ali também a necessidade de fazer essa curadoria, de entender como que essa informação chega até nós e como que a gente pode agir de forma a transformar essa informação em conhecimento, que passa, né, pelo crivo de uma aprendizagem crítica. Então esse modelo, né, que a gente acabou, que as gerações atuais acabaram absorvendo, esse modelo de notícias com imagens impactantes e textos curtos, né, tem fragmentado o conhecimento. Uma possibilidade, que vocês já devem conhecer, mas eu reforço aqui, é mudar um pouco o perfil da sua pesquisa. Uma possibilidade dentro, né, aí ainda do próprio Google, né, é o Google Acadêmico. Então, se você colocar lá a mesma expressão, Amazônia, pulmão do mundo,
O que ele vai me dar? Ele não vai me dar os grandes sites, né, as páginas dos grandes veículos de comunicação da imprensa, mas vai me trazer o quê? Artigos científicos, de fontes variadas, por exemplo, a Embrapa, né? A Embrapa é um importante órgão, uma instituição que atua nessa discussão. Eu vou ter nome de pesquisadores que estão ligados à pesquisa na Amazônia. Eu vou ter fontes muito mais próximas, né, da realidade científica do que aquelas muitas vezes manipuladas pelos meios de comunicação. A gente chamaria isso aqui de legitimidade científica. Tá? Mas não é só o Google que se preocupou em fazer isso. Né? Vocês já devem ter ouvido falar também do Cielo, que seria uma sigla para Scientific Electronic Library Online, apesar do nome em inglês. Ele já existe há mais de 20 anos, né? Surgiu aí como resultado de um projeto da FAPESP, um Centro Latino-Americano do Caribe de Informação e Ciência da Saúde, e conta com o apoio do CNPq, que é uma biblioteca eletrônica de acesso livre, né? Para exatamente facilitar a visualização dessas informações. E também o próprio portal da CAPES, que foi lançado no ano 2000, um pouco depois. Veja, 20 anos. Eu tive cuidado de entrar hoje para ver como é que estavam, né, os acessos, porque a gente sabe que são tantos os ataques à pesquisa, ao ensino, mas está lá, né, o site da CAPES, você faz a busca por assunto, né, você pode colocar lá, vai surgir, você pode fazer a seleção por periódico ou por livro, né, você pode fazer uma pesquisa mais detalhada, uma pesquisa avançada. Então, se você colocar lá Amazônia, pulmão do mundo, né, vão surgir diversos ativos. É curioso, né, você também, na curadoria, você tem que selecionar as palavras, muitas vezes você tem que colocar elas entre aspas, né, se você colocar Amazônia, pulmão, pode vir outros artigos não relacionados necessariamente à importância da floresta na manutenção do clima, mas também relacionados à saúde, né. Curiosamente, o primeiro texto que aparece aí é um texto ligado à perspectiva teológica, né? Então, há até uma referência aí ao Papa Francisco. Mas é importante que a gente leia, né, diversos artigos. Eu coloquei aqui um paradoxo que eu acho importante, né? Que agora a gente não saiu ainda, né, da situação que poxa, mas eu tenho que fazer tudo isso para descobrir se o Cristiano Ronaldo estava dizendo a verdade ou não, né? A partir do momento que a gente adquire esse instrumental, né, eu torno o processo da pesquisa muito mais rápido. Eu já sei aonde procurar, eu já sei que sites eu posso contar, e eu já tenho agilidade até para cortar caminhos. E aí eu coloquei aqui essa história do coveiro de Torrinha, porque eu lembro de uma gincana que eu participei na minha infância. Torrinha é uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, e a gente tinha que, na cidade, desenvolver várias tarefas, né? Uma delas era qual o nome e telefone do coveiro da cidade. Isso na década de 80, hein? Como é que vocês fariam para descobrir o nome e o telefone do coveiro de uma cidade de 5.000 habitantes? Então, muitas pessoas foram até o cemitério, que ficava distante do centro da cidade, né? Agora, uma outra possibilidade, que era perguntar para uma pessoa na praça ou num comércio, no centro mesmo, porque quando tratava-se, né, de uma cidade pequena, essa informação poderia ser do conhecimento de todos. Então, o grupo que conseguiu resolver primeiro esse problema não precisou ir até o cemitério, não precisou perder um tempo enorme caminhando, né? Ele tinha a resposta ali, do lado dele. Essa ação
essa decisão que você toma na hora de buscar resposta para uma situação, ela facilita em muito o seu processo de pesquisa, né? Então pense, qual seria o caminho mais curto para eu descobrir isso? Às vezes, determinados pesquisas demandam um trabalho maior, mas outras não. Eu vou dar um exemplo aqui. Como faço para saber se há enchente no bairro em que eu quero morar? Muitas vezes, se a gente vai buscar informação num site acadêmico, né, ele pode vir com uma linguagem bastante prolixa. Eu vou perder muito tempo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, você vai perguntar para um professor, você já sabe, ele vai dar uma explicação muito detalhada, né? Na curadoria, a gente tem que pensar qual é o meu foco. É morar naquele bairro? Então, é estudar a dinâmica hídrica da bacia hidrográfica? Ou rapidamente saber se existe ou não esse problema? Quando eu trabalhei em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu trabalhei 7 anos e meio no metrô, como geógrafo. E a gente tinha, muitas vezes, esse desafio, né? Um dos métodos de pesquisa que a gente fazia, e é bastante curioso, e você pode fazer isso em vários lugares, né? Eu já percebi isso, é bem interessante. Lugares que têm enchente, além de ter marcas na parede, né? Você acaba descobrindo por isso, as pessoas usam comportas. Eu fui uma vez para Petrópolis, né? O centro da cidade era cheio de comportas nos comércios, né? É uma forma de evidência empírica, pela observação. Então, às vezes, essa informação eu consigo perguntando para o vizinho se ele já foi afetado pela enchente. Mas, em alguns casos, dependendo do estudo técnico que eu preciso, o meu caminho, o meu percurso pode ser maior. Então, não existe, gente, receita pronta para esse tipo de pesquisa. O que existe, na realidade, é a nossa predisposição, né, a seguir essa trilha, né? Qual o caminho mais curto para eu conseguir dar conta de uma dúvida? Isso tem a ver com essa segunda parte que eu vou falar agora, da questão da curadoria, que é como que a gente pesquisa. É o método, né? Como pesquisamos? Qual caminho percorremos para aprender? Veja, o que eu quero... Por que parece óbvio trazer essas duas perguntas, mas o que eu quero com essas duas perguntas? Né? É que a gente pense novamente, dado o número absurdo de informações que chegam às nossas mentes todos os dias, né? Como que eu posso, de fato, absorver o conhecimento? Um conhecimento que seja significativo. Então, a primeira reflexão que eu acho necessária é a gente pensar como aprendemos a aprender. O ato de aprender, ele tem a ver com um processo que a gente iniciou lá na nossa primeira infância, né? Mas a aprendizagem escolar, um pouco depois, ela tem normas, né? Muitas das quais a gente utiliza até hoje. Normas e técnicas, por exemplo, para calcular, para escrever. Nós, diria que 99,9%, fomos educados por meio de uma educação que a gente classifica genericamente de tradicional. Então, a gente aprendeu durante a vida inteira a absorver conteúdos, né? O professor lá na frente explicando, a gente aprendendo. Hoje, né, a BNCC introduz o termo competências e habilidades, né, essa aquisição de competências e habilidades, mas que no fundo significa a mesma coisa, né? Quantos de nós, né, não teve que lidar ao longo de toda a educação básica com esse conhecimento enciclopédico? Tem um texto do Rubem Alves, eu acho que não sei se eu comentei na semana passada de avaliação, né?
que é um texto que chama O Rio São Francisco no Paraná, que ele fala disso. Né? Será que a gente precisa carregar, ele chama de tijolos, né, todo esse conhecimento desconectado e descontextualizado das nossas vidas? A gente resume a aprendizagem a decoreba, né? Mnemônica. Vamos decorar tudo. Né? A gente decora para a prova, mas depois tem uma dificuldade enorme de contextualizar qual a importância daquele aprendizado. Né? E com os anos ele se perde. Você gastou uma energia enorme, né, para ir bem numa prova, mas para conseguir a nota, né? Mas não serviu para a sua vida. O Paulo Freire ele critica, né, ele vai denominar isso de educação bancária, né, que é o ato de depositar e transferir, transmitir valores e conhecimentos. Então, eu até dei um exemplo aqui no ensino de geografia, que é muito comum, que é ficar decorando o nome de capital. Né? Mas qual a importância de saber a capital de um estado? Será que eu me preocupei com esse aspecto da informação que me chega? Ou eu só estou ali enchendo o meu hardware, né? O meu cérebro de informação inútil? Por isso que eu proponho aqui, quer dizer, quando a gente pensar em curadoria educacional, é necessário também repensar os sistemas que a gente utiliza na aprendizagem. Então, muito do nosso desgaste, né, desse estresse informacional, tem a ver com a seleção desse número enorme de informação, mas tem a ver também com os mecanismos de aprendizagem. O ato de aprender é uma coisa fabulosa, é fantástico, né? A todo momento eu tenho uma curiosidade, a gente precisa despertar na gente esse interesse. O que nos move a ir para a universidade, a fazer um mestrado, um doutorado, né? E a gente, é claro, o universo do conhecimento ele é infinito. Por isso que a gente deve buscar sempre uma relação muito próxima com esse objeto, né? Que seria o conhecimento significativo, aquele que tem significado para você. E ele vai possibilitar uma predisposição para a aprendizagem. A mola propulsora do conhecimento é a iniciativa, as molas, né? E a curiosidade. Como é possível aprender sem querer saber mais? Então, de um lado a gente tem que ter esse filtro, mas por outro a gente tem que estimular essa curiosidade, né? Se a gente não deixar a curiosidade aflorada, nós não estamos abrindo essa possibilidade de informação, de acesso ao conhecimento. O Paulo Freire, ele fala da gente transformar a curiosidade ingênua, né, em curiosidade epistemológica. Eu não sei se eu comentei com isso na última fala minha, mas eu trouxe aqui um trecho da música da Paula Toller, que ela fez para o filho dela, na época com 8 anos, né, o filho chama Gabriel, e que tem a ver com essa disponibilidade que a gente se propõe à aprendizagem inicial. Né? Então, numa passagem, quer dizer, a letra da música ela é feita de várias perguntas que essa criança, esse filho dela, fez a ela na infância, que demonstram o quanto nós somos curiosos por natureza. Né? Então, perguntas que parecem óbvias, como por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a Terra roda? Por que a Terra roda? Por que existem esses movimentos de translação e rotação? Né? E que, aliás, influenciam terrivelmente o clima. Né? É importantíssimo a gente ter isso. Mas por que a Terra gira? Né? Por que a gente tem hora para deitar? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve Réveillon? Isso é curiosidade ingênua. Então todos nós temos essa curiosidade dentro de nós. Né?
Voltando lá no post do Cristiano Ronaldo, né? Por que eu devo me preocupar com a queimada da Amazônia? Por que a Amazônia está sendo queimada? Por que a Amazônia é importante? Ou esse assunto não é interessante para mim, né? Transformar a curiosidade ingênua em curiosidade epistemológica. Está lá na Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Que é essa questão da busca. Foi bem curioso, né? Esse final de semana eu resolvi reassistir um filme, que era um clássico francês da década de 50, um filme preto e branco, maravilhoso. Meu pai assistiu no cinema e ele falou, não, vocês têm que assistir esse filme, né? Eu, quando era adolescente, assisti o filme, não vi nada demais, porque, claro, adolescente gosta de ação, né? Aqueles filmes hollywoodianos. E hoje eu assisti com um outro olhar. Um filme muito interessante, chama-se Salário do Medo. E nesse filme, eles têm que carregar um caminhão, né, 2 caminhões, uma carga explosiva de nitroglicerina. Eu assistindo o filme, vendo o efeito devastador, né, da nitroglicerina quando utilizada, me surgiu a curiosidade ingênua. Nossa, mas como que um líquido consegue explodir dessa forma, né? Então eu fui fazer minha pesquisa, seguindo aqueles princípios que eu usei anteriormente. Claro, é um assunto fantástico, né? A própria descoberta, a questão química, a produção industrial, a transformação dela em dinamite, né? Que foi feita pelo Alfred Nobel, que ironicamente hoje dá nome aos prêmios, né, na área científica e o Prêmio Nobel da Paz, a Fundação Nobel. Quando eu saio daquele momento de me perguntar como é que se produz a nitroglicerina, qual que é o uso da glicerina, eu posso sair do senso comum. Eu posso usar uma metodologia mais rigorosa, construída por meio de uma criticidade. E desenvolvo em mim o espírito científico. Essa é a base, gente, para a gente lidar com essa informação que vem da internet. E promover essa curadoria, né? O que seria o pensamento crítico? Né? O pensamento crítico, a gente associa muito a palavra crítica, né? Aquele cara chato. Nossa, lá vem o cri-cri, né? Tem até esse uso, né, pejorativo do termo. Mas não é isso. Ser crítico, né, é, em primeiro lugar, reconhecer, analisar e construir argumentos sólidos. Identificar inconsistências e erros nos raciocínios. Claro que não existe uma única forma de pensar, né? Mas se eu observo com rapidez e com agilidade, né, a postagem do Cristiano Ronaldo, eu posso evitar compartilhar uma informação falsa ou sobrecarregar as pessoas de informações falsas, que é o que mais acontece hoje. Eles também me auxiliam a determinar o maior ou menor relevância de um argumento. A tratar os problemas de forma consciente e sistemática. A desenvolver a intuição e estabelecer conexões entre ideias. Então, sempre que eu vou exercitando tudo isso, essa agilidade no meu pensamento e na minha prática, né, cotidiana, com o estudo, vai ser maior. Eu dou um curso de alfabetização e letramento cartográfico, né, aqui na Unifal, e eu coloco para os alunos, né? Muitos acham que a gente... Bom, primeiro que o mapa, assim como o alfabeto, ele tem que ser... A criança precisa ser alfabetizada, né? A gente aprendeu, eu olho aqui para o texto, né, a palavra capacidades de uma pessoa com pensamento crítico, eu aprendi o C mais AK, o P mais A pá, né? A coordenação silábica, a construção na língua portuguesa. Se eu tivesse escrito isso tudo aqui em mandarim, a gente não estaria se comunicando. Porque são símbolos, são ideias que a gente aprendeu através de um processo de alfabetização, né? Com o mapa é a mesma coisa, tem um processo também de alfabetização e depois letramento, porque ele nunca vai interromper, é que nem a leitura.
Quem acabou de ser alfabetizado não vai ler Machado de Assis. E a gente está sempre aprendendo, a gente vai aprender o resto das nossas vidas, né? Então, quando a gente desenvolve esses mecanismos, né, que eu estou colocando aqui da curadoria, é uma etapa nas nossas vidas, onde a gente vai ganhando agilidade nesse processo de desenvolver a intuição e estabelecer a conexão entre as ideias, né? Isso também faz com que a gente reveja as nossas próprias crenças. E isso é muito importante, né? Ter a cabeça aberta. Porque quando a gente tem uma ideia muito fixa, né, e busca sempre estar comprovando aquela ideia sem dar um espaço necessário ao ouvir o outro, a gente entra na esfera do que a gente chama de pensamento unidimensional, que é muitas vezes o que a mídia hegemônica faz, né? Hoje existe um mantra, né, sobre essa questão neoliberal, então surgiram palavras como empreendedorismo, né? Parece que a grande revolução do mundo vai ser isso, a gente sabe que não é. O que está acontecendo hoje é uma precarização cada vez maior e diminuição dos postos de trabalho. Como é que eu posso discutir isso pelo pensamento crítico? Eu preciso ouvir as outras pessoas, né? Se eu ligo a televisão, eu falo, pô, empreendedorismo, que negócio bacana, né? Eu vou ter o meu próprio negócio, mas não sabe que por trás desse emblema, dessa propaganda, o que está vendo é a retirada de vários direitos trabalhistas, e a grande maioria não tem a possibilidade de concorrência, né, no mercado, asfixia essas iniciativas ditas empreendedoras, né? Então a gente precisa ter um pensamento crítico para lidar com isso. E o espírito científico, né? O espírito científico, como eu coloquei aqui, mas aí agora trazendo para o texto do Bachelard sobre a formação do espírito científico, ele divide em 3 estágios, né? O estágio concreto, que é o que eu coloquei lá na questão quando o Paulo Freire fala da transição da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, né? Que é a curiosidade, né? A gente tem que ter curiosidade. Eu estou vendo agora as flores do ipê amarelo brotando. Poxa, mas nossa, o ipê ele consegue florir no meio do inverno, numa estação seca, né? Surge a curiosidade. Nossa, de onde surgiu essa árvore? Por que a flor floresce dessa forma? Enfim. Peguei um tema aqui aleatório. O segundo estágio, que já tem uma fase abstrata, né? Ele vai chamar de espírito pré-científico, né? Onde já começam a surgir as generalizações. Quando eu discuti aqui a questão do aquecimento global, não é ser negacionista, dizer, não está acontecendo. Não, é o peso que se dá a isso. Quer ver um outro exemplo? Vocês devem estar acompanhando, quem acompanha os noticiários, a saída dos Estados Unidos no Afeganistão. Como é que a grande mídia trata isso, né? De modo geral, a gente sempre tem essa visão dicotômica, né? Os vilões, os bonzinhos e os vilões, né? É muito difícil assumir com criticidade, né, essas interferências dos Estados Unidos na autonomia de determinados países. Na maioria das vezes, eles colocam como extremamente necessário, e quando a gente vê, as grandes invasões desse século, né, foram catastróficas. Os Estados Unidos ficou 20 anos ocupando o Afeganistão, em 8 dias o Talibã voltou ao poder. Então a gente tem que questionar o que é importante dessa informação e como que ela está chegando até nós, né? E eu não estou aqui, quando a gente faz essa crítica, defendendo os talibãs, de forma alguma, né? É um regime extremamente cruel. O que eu estou querendo ver aqui é o peso que a gente dá para cada um desses atores, né? É curioso que a gente vê muito comumente países como a Venezuela, o Afeganistão, a Coreia do Norte, né, sendo bastante criticadas, e na maioria das vezes de forma correta. Só que eu não vejo essa mesma ação, por exemplo, com a Arábia Saudita, que também restringe, né, a posição política das mulheres, o posicionamento político das mulheres, né,
a afirmação das mulheres na sociedade, mas a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. Então eu mudo o meu componente semiótico, né, da análise. Por isso que, para a gente sair de um estágio concreto para um estágio de pensamento científico, o terceiro estágio, eu tenho essas generalizações. É onde eu busco o maior número de informações, mas eu ainda não consigo ter uma conclusão. Né? Foi bom ou não foi bom os Estados Unidos terem saído do Afeganistão? Né? Eu vou começar a ler, consultar, né? Poxa, tem esse aspecto, mas tem aquele. Poxa, mas agora o Talibã tomou o poder, eles estão dizendo que não vão agir da mesma forma. Será que isso não seria positivo? Mas eu preciso o quê? Eu preciso me aprofundar. E para isso eu preciso, né, de fontes que me levem a uma problematização mais verticalizada, que eu consiga levantar hipóteses, estabelecer melhores as minhas teorias, né, e que eu tenha esse aporte crítico. Ontem eu até orientei meus alunos de estágio, que também fazem residência pedagógica, a assistirem uma entrevista com um professor sobre geopolítica, né, dada a importância do tema atual, porque é isso, é uma forma da gente estabelecer teorias. E aí o entrevistador, ele pergunta se ele, para esse professor, né, esse geopolítico, se o olhar dele sobre o mundo não era um olhar ocidental. E é isso, a gente tem um olhar ocidental, né, estereotipado. Como é que a gente faz para se desvencilhar disso tudo? Então, se a internet, por um lado, ela tem essa opção, ela é limitadora sob o aspecto da quantidade enorme de informação, eu posso, sim, promover o aprofundamento desse conhecimento através de outras fontes. Bom, eu sei que acabei fazendo uma aula expositiva bastante longa, né, mas acho que é necessário a gente pensar nessas duas questões que permeiam a curadoria, né? A primeira, que é a seleção das informações, né? Então, aquele conjunto que eu coloquei inicialmente, da gente repensar as nossas participações nos grupos, nas redes sociais, o uso que a gente faz dos aplicativos, como que a gente usa o WhatsApp e outras redes sociais, né? Como que a gente pode fazer a busca das informações na internet. E uma segunda etapa para a gente rever o nosso processo de aprendizagem, né? Tornar ela mais significativa, que busque o espírito científico. Mas eu não poderia terminar minha fala sem valorizar os pequenos prazeres, né, do cotidiano. Eu fico aqui o dia inteiro, às vezes, no computador, escrevendo, lendo, dando aula, montando curso, enfim, participando de reuniões que são muitas, né? Mas eu preciso, já que eu estou em casa, né, de intervalos onde eu acalmo um pouco a minha mente. Então tem hora que eu saio, eu vou cuidar das plantas, né? Eu vou passear com um cachorro. Eu, esse ano, no começo do ano, eu peguei Covid, eu fiquei 5 dias internado, 10 dias precisando de oxigênio, eu não fui entubado, mas eu precisei usar aqueles catéteres, né? Tive 75% do meu pulmão comprometido. E, de repente, eu vi que a vida acaba ali, ó, num domingo à tarde, né? E aí eu falei, peraí, será que eu não preciso diminuir essa minha carga, né, de trabalho, de excesso de informação? Eu que estou aqui dando curso, não pratico, né? E aí tá na minha agenda agora. Eu faço por prazer, né? Eu tenho que ter uma atividade esportiva que me ajude um pouco a tirar esse foco, né? Que fica o tempo inteiro nas atividades laborais. Conciliar com hábitos saudáveis, né?
estou parecendo aqui aqueles médicos, né, sugerindo, não beba, não fuma, né, selecione bem os seus alimentos, mas isso é fundamental, né, isso é a base de tudo. E faz parte também de jogar a conversa fora, né? A curadoria, ela não tem que ser a curadoria, ela não é apenas a restrição, né? É como eu falei, não existe aqui um modelo a ser seguido, né? A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. Então, a gente tem que ter tempo também para jogar a conversa fora, né? E, em muitos casos, eu tenho visto isso aqui nessa fase pandêmica, né? Fazer terapia, né? Procurar um profissional. Eu acredito que a praxe deva ter orientações a respeito disso, mas é importante que a gente tenha, se estiver num momento de estresse muito grande, né, nem tudo a gente consegue resolver sozinho, tá? Mesmo com todo o planejamento que a gente possa fazer. Então, eu não tiro aqui essa possibilidade. Esse conjunto de atividades para acalmar a mente faz parte daquele processo de desinfoxicação, ou desinfoxication, como eu comecei a apresentação. Tá? Então, eu espero aqui, nessa apresentação, pelo menos mobilizar vocês para essas questões tão importantes relacionadas à curadoria educacional, ou, se vocês preferirem, a seleção das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, tanto das informações quanto das nossas relações interpessoais. Era isso que eu tinha para trazer hoje, Michele. Eu agradeço. Depois, se quiser, eu posso passar aqui com a bibliografia, a apresentação e outros materiais que forem de interesse aqui do pessoal. Tá bom? Se tiver, vou finalizar aqui. Muito obrigada, Márcio. Você vai falando e a gente vai pensando na nossa vida, na nossa rotina, né? O que a gente tem, as escolhas que a gente tem feito, né, em relação ao uso das ferramentas, do excesso de informação, né? Como a gente está se deixando impactar por tudo isso. A gente tem feito, por exemplo, algumas oficinas, os bolsistas do Progrida também têm feito alguns vídeos apresentando aplicativos, né, já que os alunos ficam tanto com o celular, alguns aplicativos que podem ajudá-los, né, no gerenciamento do tempo, organização das tarefas, no próprio bloqueio, né, por um tempo de notificações, para que eles consigam se concentrar melhor. Mas penso também nas nossas escolhas pessoais, né, principalmente em relação ao WhatsApp. E até o Rogério tinha comentado aqui, quando você começou a falar, né, dessa questão do WhatsApp, e da gente se sentir obrigado a responder o tempo todo, né? É engraçado, né? Mesmo sabendo que é esperado que a gente tenha um horário, né? A gente se sente pressionado a responder, a saber o que está acontecendo. O Rogério tinha falado que sente isso todos os dias, né? E tendendo a ficar mais sozinho para organizar as ideias e viver com mais calma, no sentido de organizar as prioridades. O Gianni falou agora também no final que a sua fala mobilizou muito, né, que foi uma fala muito edificante. Rogério, pode falar, levantou a mão. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, palestra, eu gostei muito do assunto, gostei muito do tema. Tá ajudando bastante ter essas conversas, porque eu tô vendo que, tipo assim, eu não estou sozinho, entendeu? Às vezes uma parte da minha ansiedade é sentir que eu estou sozinho trabalhando essas ideias. Eu tô vendo um momento que, por mais que a gente esteja tendo que trabalhar e fazer as paradas da faculdade, tá em dia com as nossas notas, eu sou uma pessoa que vem de uma família muito conservadora, tipo assim, muito conservadora mesmo, pelo menos do ponto de vista de conservadores do Rio de Janeiro. E aí,
assim, dos meus 0 anos até os 18 anos dentro dessa casa, e eles sempre tentavam se articular muito dentro do ponto de vista deles, depois que eu saí de casa, eu fico tentando me articular dentro de quem eu sou, entendeu? Entender minha personalidade, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, para onde eu tenho que ir, para onde eu não tenho que ir, quais são as minhas verdadeiras prioridades, meus objetivos de vida e quais não são, entendeu? E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, ficar tendo que estar em relações com as pessoas, tendo que estar me expondo todos os dias na faculdade, tendo que trocar ideia com as pessoas e me adequar ao que as pessoas pensam de mim, o que eu penso delas, é muito cansativo, entendeu? Muito, muito cansativo para mim. Então, a partir de agora, eu comecei a prestar atenção quais são minhas prioridades olhando a internet, começar a tentar direcionar quais são os próximos passos que eu tenho que dar e tentar me desvencilhar um pouco disso, entendeu? Eu não acho que isso é um problema, mas eu acho que a gente tem que ter essa noção social de que isso é necessário, que as pessoas não devem ser julgadas por isso. Às vezes eu não quero estar num ambiente, não quero estar em uma situação, mas eu me sinto culpado por aquilo, entendeu? Às vezes eu não quero, nem por nada pessoal mesmo, é por sentir que aquela pessoa, aquela situação não traz nada de bom ou de vantajoso para eu atingir o meu objetivo. E às vezes por não estar naquele ambiente eu me sinto culpado, eu me sinto mal, eu me sinto, não sei, entendeu? Eu me sinto deslocado por aquilo, mas eu tô tentando prestar atenção que independente de qualquer coisa, eu vou aproveitar esse momento da pandemia. Eu acho que é um conselho que eu daria para os alunos também que também estão assistindo. Filtrem mesmo o que vocês estão fazendo, filtrem mesmo quais são os seus objetivos. Pelo menos do meu ponto de vista, o meu objetivo para esse primeiro momento é a minha independência financeira. Independente de eu estar fazendo faculdade, de eu estar com vários compromissos, de praticar esportes que eu gosto, de estar em situações, eu dependo muito disso dentro da minha família por ser muito preso. Às vezes eu só queria que eu realizar alguma coisa na minha vida seja, tipo, por uma simples decisão, entendeu? Eu decidi comprar uma camiseta para mim, exemplo. Eu só quero pensar e comprar minha camiseta, entendeu? Às vezes eu quero só pegar e falar, mano, preciso fazer uma viagem amanhã. Só para eu esparar minha cabeça, eu ser capaz de fazer isso, ter a gasolina no meu carro, ter essas coisas, infraestrutura básica para mim. É por isso que às vezes eu imagino que os alunos também perdem muito tempo com isso, de ficar pensando em outras coisas, ficarem tentando ir para alguns lugares, às vezes não executando as paradas que elas precisavam fazer, como prova, matéria, estudar, por conta disso, porque às vezes tem uns urges dentro da gente sobre quem nós somos, sobre o que a gente precisa realizar para esse primeiro momento, que, tipo assim, impede a gente de fazer todo o resto, entendeu? Eu sei que, tipo assim, eu me julgo muito por isso, mas é porque a cobrança de mim mesmo em cima de mim é muito grande. Mas eu tô tentando entender o que eu preciso fazer no próximo passo, entendeu? Tentando... Rogério, que curso que você faz? Odontologia. Oi? Odontologia. Odontologia. Então, olha que bacana. Michele, depois, se você quiser, eu só queria fazer um comentário, né? É fantástico, né, Rogério? A gente ter essa oportunidade de trocar, porque é isso daí. Você falou tudo, né? A gente está aprendendo a lidar com essas redes. Eu mesmo, assim, a hora que eu consegui resolver meu problema com o Facebook, veio o WhatsApp, né? Aí agora eu tô resolvendo meu problema com o WhatsApp, aí vem aqui o Google Meet com as aulas, com os cursos, né? Cada hora é uma coisa, uma demanda que a gente tem, assim, e a gente vai se adaptando e vai realmente descobrindo isso, né? E, Rogério, eu queria te falar uma coisa em relação quando você coloca essa independência financeira, claro, base, né? A gente vive, né? E também sair de uma família extremamente conservadora. Eu imagina hoje, eu vejo na universidade, não sei se a Michele sente isso, o preconceito que as pessoas têm com a área... todo mundo fala que a educação é importante, que a educação é a base de uma sociedade, mas poucos, né, e essa frase não é minha, do Paulo Freire, poucos querem seus filhos professores, né? Há uma total... se desprestigia essa carreira, né, a educação, etc. Quando, na realidade, a gente deveria ter essa luta em comum. Então, quando eu sonhei o meu sonho lá, nos anos 90, né, foi isso que você falou aí, eram objetivos muito concretos, né? Então, tipo, apareceu uma oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade. Eu vou focar nessa oportunidade. Né? O problema é que hoje, como você bem identificou, as redes sociais e essa possibilidade de compartilhamento de informações ser muito mais amplas, né? E ao mesmo tempo que a tela do computador ou do celular
ela pode esconder a pessoa que está por trás dela, a quantidade de informações que chegam são muito superiores, né? E se a gente não realmente definir os nossos objetivos na vida, a gente vai ficar vagando por esse universo infinito, né? Então, é necessário, sim, fazer escolhas, né? Decidir. Quando eu entrei aqui na universidade, eu participava de alguns grupos. Eu lembro que a aula acabava, vamos por 11 da noite, começavam as discussões após a aula, e ia terminar às 3, 4 da manhã. Quer dizer, a gente precisa aprender e não se sentir culpado, né, Rogério? Porque, assim, eu acho que com o tempo é importante se posicionar, marcar o seu posicionamento, mas algumas coisas, assim, não se decidem ali, naquele momento, naquela hora, né? A gente está fazendo esse bate-papo aqui, ele é mais uma provocação para todo mundo pensar nas suas estratégias de aprendizagem, pensar na forma com que absorve o conhecimento, do que um curso com começo, meio e fim, que a gente fala assim, sair daqui com um certificado, com um diploma de... Não, não é? E a mesma coisa vai acontecer com você no seu curso de odontologia. O que eu mais prezo no final das contas, eu sei que às vezes parece, é o que eu falo, eu sei muito bem quem eu sou, sei muito bem para onde eu quero ir, sei muito bem quais são meus objetivos, mas às vezes eu preciso de um pouco mais de tempo, porque eu entendo que a faculdade ensina para a gente que a gente precisa de questões técnicas para o curso, ensina questões de como às vezes lidar com o paciente ou com alguma coisa do tipo, mas eu não me sinto seguro ainda de estar no mercado de trabalho, sabe? De me expor a uma coisa que eu não conheço, tipo, ainda mais que tem que ter esse social skill todo, ter essa condição de saber lidar, porque, igual eu te falei, como minha cobrança é muito forte, eu não quero sair e falar para mim mesmo, olhar para minha vida e falar, pô, mano, eu sou mais um, mano. Eu sou só mais um, meu pai me preparou, e por mais que, tipo, tem esses problemas todos dentro da minha família, mas eu tive a oportunidade para me preparar para ser o melhor, nem por comparar com os outros, mas ser a minha melhor versão. E aí eu olhar para minha vida e falar, não, mano, depois de tudo isso que eu passei, eu sou só mais um, só mais um. Assim, eu sou o primeiro da minha família, da história da minha família, a fazer uma faculdade federal. Fui o primeiro de todos. E, tipo assim, tenho mais oportunidade que algumas pessoas, mas, tipo assim, eu preciso dar o meu melhor todos os dias para poder chegar no meu objetivo. Senão, eu não tenho meu pai para me dar uma dica. Eu não tenho minha mãe para chegar e falar para mim, faz isso. Ninguém sabe, mano. Eu sou o primeiro, entendeu? Meu irmão que tá na faculdade de engenharia dele agora, que tá pegando umas visões, porque eu fiz 3 anos de engenharia primeiro para poder passar umas a ele, assim, sabe? Tipo assim, aí a caminhada dele vai se encaminhando muito mais rápido do que a minha foi, entendeu? Acho que essa é a parada. Eu preciso começar a me entender mais, tipo, aceitar mais que minha jornada é isso, mas eu me comparando com a jornada dos outros alunos que conseguem fazer todas as matérias e ser aprovado em todas, mas não fazem as mesmas coisas que eu faço, tipo, trabalhar, igual você tinha falado de empreender, eu já empreendo, já tenho loja, já tenho investimentos em mercado financeiro, é com essas paradas que eu vou levando a minha vida, mas, tipo assim, é muita coisa, entendeu? Só que eu preciso começar a aceitar mais isso, sabe? Eu acho que na fala do Rogério e no que o Márcio traz para a gente, que é uma questão que a gente conversa muito com os estudantes, tem essa questão de objetivos, né? Quais são os seus objetivos? Então, ter clareza, né, dos seus objetivos acadêmicos, dos seus objetivos profissionais, ser gentil com você mesmo no sentido de entender que você muda. Então, talvez o que você pensou antes da faculdade ou quando você chegou aqui mudou, então os seus objetivos podem mudar também, tá tudo bem, né? Porque a gente se cobra muito, às vezes fica fazendo muitas coisas que nem condizem mais com quem a gente por medo de assumir, né, que mudou, que aquele não é mais seu objetivo, não é mais a sua vontade. Só que tendo clareza de quais são os nossos objetivos, fica mais fácil definir o nosso dia a dia, né? Por exemplo, o uso de redes sociais. Né? Eu já estive em atividades em que a gente olha naquele bem-estar digital e muitos estudantes não conhecem o aplicativo, né, que tem no celular, e lá diz quanto tempo você tem ficado em cada aplicativo. E é impressionante que tem alunos que chegam a ficar 12 horas no Instagram,
8 horas no Instagram, né? E aí junta com o uso de aplicativos de filmes e séries. Então, assim, isso está de acordo com o que você quer, né? Uma coisa é você ter tempo de lazer, ter tempo de descanso, que é essencial, que, né, se você não tiver, você também não vai aprender, não vai trabalhar bem. Outra coisa é simplesmente estar passando o tempo, né? A rede social a gente sabe que é feita exatamente para que você fique ali, né? Uma coisa puxa a outra e você fica ali por muito tempo. Mas eu acho que a gente tem que pensar, né? Como essas nossas práticas, essas coisas que a gente faz no dia a dia, se elas estão relacionadas com o que a gente quer para a gente e que vai de fato nos deixar, né, satisfeitos, nos dar aquela sensação de recompensa. Eu tenho, assim, tenho pensado muito sobre assistir, né? Eu gosto muito de séries, gosto muito de Netflix e tal. E isso me ajuda a descansar, eu consigo desligar e descansar. Mas pensar sobre o tempo, né? Como eu estou usando o tempo, né? Eu não preciso deixar de fazer, mas quanto tempo eu tenho feito isso. Então, acho que esse processo de autorreflexão, né, de olhar para a gente e falar, não está legal, né? Não está legal eu ficar o tempo todo achando que eu tenho que estar disponível, que eu tenho que responder imediatamente todas as mensagens, isso está me gerando ansiedade. Então, reorganizar o nosso dia a dia, reorganizar a nossa relação com a informação e com as redes sociais, eu acho que é essencial. Eu acho que a pandemia deixou isso enorme, né? Talvez se a gente não tivesse passado por isso, a gente não pensasse tanto agora sobre essas questões. Mas estar em casa fez muitas pessoas passarem o tempo todo na rede social, no WhatsApp. E aí, para quem trabalha, né, assim, o Márcio e eu, o WhatsApp virou no início uma ferramenta de trabalho, né, e acabou prejudicando muito. Hoje eu avalio que prejudicou muito a nossa saúde no trabalho, eu acho, né? Acabou que a gente tinha um horário de trabalho e passou a não ter mais, porque achou que, como estava ali no celular, tinha que responder, tinha que fazer qualquer hora, né? E no começo, o Márcio, os alunos mandavam muita mensagem mesmo mais tarde, mas a gente também tinha o medo dos alunos estarem precisando de alguma coisa aquela hora, né? Nos serviços de apoio. Então, assim, foi muito tenso. Acho que a gente está aprendendo agora a lidar melhor com isso. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu só queria acrescentar no que você falou agora, né? Eu acho que é o que você falou, a gente está aprendendo. Eu acho que passado aí 1 ano e meio, né, essas experiências, por exemplo, eu nunca tinha usado o Google Meet, por exemplo. Foi interessante aprender sobre os ambientes virtuais de aprendizagem. Mas eles também não deram aquilo, nem tudo, essa aprendizagem, vamos dizer assim, ela trouxe aspectos positivos, mas também ela vem com ela os negativos, né? Para mim ficou muito claro que eu já dei um exemplo, não sei se foi aqui, há mais de 20 anos eu participei de um evento que era promovido pela Fundação Roberto Marinho, que defendia o amplo e restrito ampliação, né, do ensino à distância. E o que a gente tem visto agora é que o ensino à distância tem grandes limitações, principalmente para as classes populares. As crianças aqui nas nossas escolas não têm acesso, né? Então, se a gente não tivesse vivendo isso, a gente não ia aprender, né, Michelle? Essa é a verdade. A gente, às vezes, e a vida é assim, né? A gente aprende com situações que vão sendo desafiadoras e sendo colocadas. Por isso que eu chamo a atenção para esse processo que a gente coloca de aprendizagem, que é o pensamento crítico, que a gente possa refletir as nossas ações, né? Então, assim, está sendo importante esses momentos? Tá. Por outro lado, a gente sabe que existe uma sobrecarga enorme hoje de lives, de eventos, a gente fica até meio perdido. E é curioso que a gente está discutindo isso dentro de um ambiente virtual, né? Mas
eu acho que é uma preocupação que a universidade, e acho que foi muito feliz de vocês tomarem essa iniciativa, porque o que o Rogério manifesta aqui, que eu também sinto, viu, Rogério? Essa coisa da culpa é, é muito preocupante, porque a culpa é um sentimento muito ruim, né? E às vezes isso vai gerando situações de estresse emocional, psíquica, né? E que a gente não dá conta, não sabe, né, como é que vai controlar. Então, essa troca de experiências nesse momento, e eu acho que essas medidas, né, que eu tentei aqui apresentar e que eu tento fazer valer, é um caminho, é uma possibilidade, né? A gente fazer, como a Michelle colocou, essa autorreflexão para poder lidar com essas situações. E, se Deus quiser, né, Michelle, em breve, torcer para que todo mundo esteja vacinado, que essa pandemia seja controlada e que a gente possa voltar ao sistema presencial, mas carregar dentro de nós essa aprendizagem que esse 1 ano e meio nos forçou a ter, né? Vamos ver pelo lado positivo também. Sim, sim, concordo plenamente. Acho que tem, sim, algumas aprendizagens muito importantes que a gente teve nesse período e que vão ajudar a gente, né? Eu acho que o que a gente aprendeu em termos de atividades remotas, ensino remoto, educação em ambientes virtuais, né, a possibilidade de algumas atividades híbridas, mas também o que a gente aprendeu sobre a importância do presencial, do estar junto, de como faz diferença você estar perto das outras pessoas, olhando no rosto, vendo expressões, né? Então, eu acho que isso vai, para muitas pessoas, vai mudar para melhor a nossa prática profissional e para os estudantes aí a visão que eles têm da sua formação em graduação ou pós-graduação. Márcio, eu agradeço demais a sua participação nas duas atividades. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui hoje novamente. O Márcio vai compartilhar depois as apresentações, a gente manda para vocês por e-mail, né, da semana passada e dessa semana, e se tiverem alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente lá pelos e-mails da praça, tá bom? Um abraço, Márcio, Um boa abraço, boa semana. tarde a todos, muito obrigado. Parece que a semana já está longa, mas ainda é terça-feira, então boa semana. Verdade. Boa Todo semana mundo. para vocês. Tchau, abraço. Tchau, tchau.